Olá pessoal, eu me chamo Camila e hoje eu vim fazer aqui uma aula, uma aula inicial, básica, para poder vocês aprenderem a iniciar a modelagem no SketchUp. E hoje a gente vai iniciar, na verdade, um quarto. Então vamos começar com a primeira etapa, vai ser uma coisa bem básica nessa primeira aula e depois a gente dá a sequência com as outras. Então vamos lá. A princípio a gente vai usar a ferramenta, de formas. Ou pode também usar a linha. Na verdade, é melhor a gente usar a linha, né? Com a linha, a gente vai determinar aqui 3,40 m por 2,90 m. Certo? Então, vamos lá, 3,40 m. E aí, a gente fecha o quadrado. Deixa eu trazer mais pra cá. Pronto. E aí, feito esse quadrado, a gente vai fazer as paredes. A espessura da parede, geralmente, ela tem 15 centímetros, se for em alvenaria. Mas se for em gesso, você pode colocar em 10. A gente vai usar aqui o normal, que é 15. E aqui, ó, tá vendo? Quando você passa aqui, a setinha, o cursor, ele já te mostra as extremidades. Então, você clica. E aí, jogando a seta para o lado de fora, você coloca 0,15 centímetros, certo? Pronto, eu já fiz a marcação das paredes. Aqui já tem o piso. E aí, antes de fazer qualquer coisa, de levantar a parede, definir piso, a gente vai aqui na bandeja padrão. E aí, vamos criar as etiquetas, certo? Porque sem etiquetas a gente não consegue trabalhar de uma forma organizada. Então, vamos lá. Nas etiquetas, a gente vai adicionar aqui parede. E vamos adicionar também piso. E também teto, certo? Também a gente pode adicionar o rodapé. Pronto. Já com as etiquetas aqui já pré-definidas, né? Inicialmente, quando você vem aqui em cima, ó, ela já tá tudo aqui. Parede, piso, rodapé e teto. Então, a gente vai logo definir as paredes. Para poder a gente fazer as etiquetas de parede, a gente vai selecionar só a parede. Se selecionar, por acaso, apertar e selecionar o piso, você aperta Shift e clica novamente que ele vai tirar a seleção do piso. E aí, com o botão direito, você vai criar um grupo. Criando um grupo, você vem em etiquetas e coloca aqui parede. Pronto. Agora, para levantar as paredes, a gente vai selecionar o grupo, clicar na ferramenta empurrar e puxar. Com o botão Ctrl selecionado, nós vamos levantar a parede para 2,67 m. Eu coloquei aqui, que é o pé direito do quarto que eu tô fazendo. E aí varia, né? Porque tem quartos que tem pé direito que tem 2,60, tem pé direito que tem 2,40, 2,80, vai depender de qual é o ambiente que você vai fazer. E aqui, já definido aqui as paredes, vamos agora fazer o piso. O piso a gente vai fazer da mesma forma, vamos criar um grupo e selecionar em piso, certo? Tá aqui. Parede, parede, tá vendo na etiqueta aqui? Piso, ele já aparece para mim. Pronto. Fazendo isso, agora a gente vai colocar, vamos definir aqui a porta. Você seleciona a parede para poder fazer o corte da porta. Você pode estar usando tanto a forma, né? Ou você usa o lápis. Geralmente eu uso o lápis, né? Principalmente para quem está iniciando, é bom usar o lápis. Então, você marca aqui no canto, coloca uma distância de 5 a 10 centímetros que você vai colocar a parede. Eu vou colocar aqui 5. E aí, definido aqui 5 centímetros, você clica e sobe 2,10 metros, que é geralmente o tamanho de uma porta normal. Vou colocar aqui por 80 de abertura e fecho. Tá vendo, ó, que ela tá bem selecionada aqui. E aí, você vai, com a ferramenta de empurrar e puxar, você clica o Ctrl, aliás, aqui não precisa. Aqui você só faz clicar e empurrar.
Pronto, ela já apaga, tá vendo? Outra coisa, uma dica importante também, se você clicar aqui, ele já tiver com 15, você clicando 2 vezes, ele já apaga a abertura, tá vendo? Você não precisa empurrar, só clicar 2 vezes, ó. Então, Ctrl Z, clica 2 vezes e ele já some. Pronto, ó. Feito aqui a porta, a gente vai agora fazer o rodapé. No rodapé, você vai usar a ferramenta de equidistância. Você clica, vai clicar aqui no piso, ó, tá vendo que já tá selecionado, e vai empurrar para dentro. Trazendo para dentro, você vai definir 2 centímetros ou 3 de distância, né, para fazer o rodapé. Ó, fazendo isso, tá vendo? Ele marcou todo o piso quadrado, certo? Ele não delimitou aqui a porta. Então, como é que você vai fazer? Você vai clicar na ferramenta de linhas e vai criar a limitação aqui com a linha. Tá vendo? Apaga aqui a linha que ficou. E aí, com a ferramenta de empurrar e puxar, com o Ctrl selecionado, você clica e empurra 10 centímetros. Eu defini 10 centímetros, mas tem rodapé que é 8, 10, 12, tem rodapé de 15, vai depender do seu projeto. Quem pode definir isso é você mesmo. Pronto. Coloquei um rodapé de 10, que é o básico, é o tradicional, que é muito utilizado. Feito isso, a gente vai definir um piso. Eu vou colocar aqui um piso de porcelanato que eu já tenho. Então, como é que a gente faz? A gente vai aqui em materiais. Aqui, ó, nessa caixinha aqui, criar material, você clica. E aí, você vai procurar aqui nessa pasta, ó. No caso, eu tô fazendo isso porque eu já tenho uma pasta com o material que eu sempre uso. Por isso que eu vou procurar aqui. Mas se eu não quisesse usar, no caso, os meus materiais, eu poderia usar o próprio material que a bandeja padrão ela me oferece. Então, tem aqui, ó, asfalto concreto, azulejos, cobertura. Se eu for em azulejo, ó, tem esses pisos aqui, tá vendo? Se eu colocar esse piso aqui, vou dar um exemplo. Como ele tá selecionado, ele selecionou, ele pintou tudo. Então, dá um Ctrl Z. Eu vou selecionar só o piso. E aí, ó, ele me dá esse piso aqui, tá vendo? Mas como eu não quero usar esse piso, eu vou lá na pasta, que é na criar material, nessa caixinha. Vou aqui nessa pasta, procurar arquivo de imagem. E aí, quando eu clico, eu já vou na minha pasta. Eu já tenho aqui uma pasta de revestimento. E aí, eu procuro o piso que eu quero. Seleciono, ó, cerâmica branca. E aqui você define o tamanho, tá vendo, ó? Aqui ele ficou 50 por 33, porque quando ele tá ligado aqui, ó, ele define um padrão dele mesmo, por conta desse piso aqui. Mas se eu desbloquear aqui, no caso eu clico no elo para poder romper, eu posso definir o tamanho que eu quiser, tanto na vertical como na horizontal. Então, vamos 50 por 50, eu dou um OK, seleciono e já fica aqui o piso. A mesma maneira eu vou fazer aqui com o rodapé, pronto, já definido. E aí, ó, temos aqui o piso, já pronto, o rodapé, paredes. E vamos agora para a janela. Na janela, a gente seleciona as paredes. Com a ferramenta da fita métrica, você vai, no caso, colocar aqui a altura de 1 metro, certo? Porque a altura do piso, do piso para a janela, geralmente é 1,10. Mas eu tô colocando 1 metro porque eu tô tirando o desconto aqui do rodapé. E aí, eu venho aqui com o lápis e faço uma abertura. Essa janela vai ser uma janela de canto. Então, eu vou colocar aqui 90 de largura com 1 metro de altura, certo? Mesma coisa que eu fiz com a porta, eu vou utilizar com a janela. Eu clico aqui na ferramenta empurrar e puxar, dou 2 cliques e ele já abre, ó. No caso aqui ele não abriu, mas se você clicar aqui e apertar e dar um delete aqui,
ele já apaga, tá vendo? Eita, no caso não foi, então vamos dar um Ctrl Z. Vamos empurrar, então, 15 centímetros. Pronto, agora foi. Aqui nesse lado também vou fazer a mesma coisa. Vou colocar 90 por 1 metro. E aí eu fecho. Aqui, como eu já botei aqui 15 centímetros, ele já definiu que se eu clicar aqui 2 vezes, ele vai entender que eu vou querer 15 centímetros de profundidade. Então, ó, tá vendo? Apertando 2 vezes, ele já te dá o espaço. Pronto. Já tenho a abertura da janela e da porta. Aí, agora eu vou colocar a porta, que eu já peguei aqui no 3D Warehouse. Eu selecionei uma porta. E aí, eu coloco aqui. Tá vendo? Essa porta, ela tá com vão de 80 centímetros, certo? Como ela abre pra dentro, ela tá aqui... Tá vendo aqui, ó? Ela tá com o lado errado. Então, a gente vai virar. Com o botão direito do mouse, você clica nela. Vem aqui em virar. E aí, coloca aqui, ó. Verde. Tá vendo, ó? Ele já virou o lado. E aí, a gente coloca a forra aqui no lugar. Se a porta ela estiver passando com a espessura maior que 15, você vem aqui nessa ferramenta de escala. E aí, ó, ajusta ela para ficar até a parede. Pronto. A janela também, eu peguei uma janela de canto no 3D Warehouse. Vou trazer para cá. Pegar a ponta dela e colocar aqui, ó. Pronto. Feito isso, ó, tá bem definido, tudo certo. Pronto. Perceba que já tá com a janela, a porta, as paredes estão ok. Esse aqui eu posso definir essa etiqueta como materiais. Então, eu venho aqui em etiquetas, eu vou adicionar e vou colocar aqui materiais. Pronto. E aí, como já está selecionada a janela e a porta, eu venho aqui em etiquetas e coloco elas definidas como material. Gente, por que isso? Por que é importante a etiqueta? Porque quando você seleciona eles, se vocês quiserem mexer só com a parede, eu posso ir aqui, ó, e apagar o olho do piso, tá vendo? Ou então, e o rodapé também, ó. O rodapé some tudo e fica só a parede. Como aqui ela selecionou, né? Eu já tinha feito o agrupado com o piso, então eu apago. Venho com o piso. E aí, ó. Tá vendo? Ele ficou sem piso porque não tinha selecionado. Mas isso acontece. Então, como é que a gente faz? A gente vai criar um piso. Fazendo aqui um quadrado, ó. E aí, a gente define o piso. Cria o grupo. E coloca como piso. E aí, aqui em materiais, eu... Pronto, coloco novamente a cerâmica. Entendi. Se eu quiser também não mexer com os materiais, eu venho aqui em etiquetas. E aí eu tiro, ó, apago aqui, coloco no olhozinho, você seleciona e ele apaga, tá vendo? Pronto, feito isso, a gente vai para outro passo bem importante. A gente vai colocar o teto. No teto você pode fazer um quadrado. E com a ferramenta aqui de empurrar e puxar, você vai com o Ctrl selecionado, vai colocar 15 centímetros de altura, certo? E aí seleciona ele, cria um grupo. E aí, com a pontinha, você coloca aqui em cima, certo? Tá vendo que não ficou com o tamanho definido, mas você vem aqui, ó, na ferramenta de escala, você vem e coloca tudo, ó, conforme a parede, tá vendo? Aí fica bem certinho. Uma outra ferramenta aqui que eu não falei, gente, são essas aqui, que tem a frontal. Essas casinhas aqui, elas são as cenas que aparecem para você. Então, quando a gente clica nela, ela aparece frente, ela aparece a lateral, a esquerda, a parte posterior e a parte isométrica, certo? No caso aqui, nós vamos criar cenas. Nas cenas, a gente vai definir o corte. E aqui é no
corte 1, certo? No corte 1, nós vamos empurrar, ó, tá vendo? E aqui com corte definido, a gente nessa seleção aqui de corte, tá vendo, ó? Aqui ele exibe o plano de seção. Aqui tem o exibe corte de seção e exibe também o preenchimento, que é essa parte aqui. Eu vou tirar a seleção de plano para ficar só o corte. Definido isso aqui, essa é a minha primeira visão. Então, eu venho em cenas e crio a minha primeira cena. Aqui tem cena 1, mas eu posso também definir, né, editando aqui o nome dela. Eu vou colocar aqui... Deixa eu colocar parede de janela. Pronto. Definindo aqui, ele vai aparecer tanto aqui na aba como aqui nas cenas, certo? Eu vou criar uma outra cena aqui. Fazendo um outro corte. Esse é corte 2 na lateral. Eu seleciono o corte. Empurro. Pronto. Clico aqui na lateral direita. Tiro a seleção de plano de seção. E aí, ó, essa é a visão que eu quero como cena. Então, eu venho aqui e criar uma segunda cena. Tá vendo? Ela já aparece aqui como segunda cena. Vou definir aqui como parede porta, ou parede lateral, melhor. E aí, ela já aparece pra mim, como parede lateral, tá vendo? Tanto aqui como nessa aba. Por que que é importante? Porque quando a gente tá fazendo a edição, e a gente coloca os materiais, quando a gente clica aqui, ó, ele vai pra primeira parede, no caso, a primeira cena que eu quero ver. Eu quero ver uma segunda cena, então eu venho pra cá, e ela já me mostra a parede que eu quero trabalhar, sem precisar que eu fique sempre rotacionando, né, o módulo. Mesma coisa a gente faz com as outras partes, né, tanto aqui como aqui. A gente cria 4 cenas para poder a gente fazer a edição. E aí, gente, a princípio é isso, né? Deixa eu selecionar aqui o teto, porque eu não coloquei, não defini ele como etiquetas. Vou botar aqui teto. Aí, já tá selecionado, né? Peraí. Pronto, teto. Pronto, e a princípio era isso que eu queria mostrar pra vocês. A gente vai elaborar uma segunda aula. E se vocês gostaram, dê o seu like aí, se inscreve no canal, que eu vou colocar sempre mais vídeos e sempre mais dicas, tá bom? Muito obrigada e até a próxima aula.